Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Yes Improvement. Eu sou a professora Márcia e hoje vou apresentar para vocês uma solução quando nós precisamos que o Excel nos devolva mais de uma ocorrência como resultado de uma pesquisa, certo? Então vejam, muitas vezes nós temos uma base de dados onde eu tenho informações repetidas, como é o caso dessa base de dados de exemplo. Então, vejam, aqui eu tenho um registro para Ana, mais abaixo eu tenho outro, depois eu tenho o nome Moisés também que se repete, Luiz e assim por diante. E se nós utilizarmos um PROC-V simples ou uma função índice, qual é o comportamento padrão do Excel? É devolver a primeira ocorrência encontrada. Mas muitas vezes nós necessitamos que ele devolva todas as ocorrências. Por exemplo, quando eu coloco aqui o nome Luiz, vejo que ele está trazendo todas as ocorrências do Luiz. Se eu colocar aqui um outro nome, como por exemplo Moisés, ele vai me trazer todas as ocorrências do Moisés, tá? E como implementar isso? Vamos lá. Eu vou utilizar aqui essa coluna D para inserir uma fórmula para nos auxiliar nessa nossa solução, certo? Então, eu selecionei em primeiro lugar todas as células que vão receber o resultado da fórmula e vou utilizar a função C nessa primeira etapa. Então, vou colocar assim, igual a C. Qual o teste que eu quero efetuar? Eu quero verificar se uma dessas células deste intervalo aqui é igual ao nome que eu digitar aqui na minha área de critérios, tá? Então, vou clicar aqui. Antes de continuar, eu vou marcar esse primeiro intervalo e vou dar um F4 para fixar a referência e vou fixar a referência dessa outra célula aqui, onde tem um nome que eu estou pesquisando, certo? Na sequência, eu vou colocar o valor caso esse teste resulte em verdadeiro. Eu vou querer que o Excel retorne o número da linha corrente menos 1. Por que menos 1? Porque vejam que na primeira linha eu tenho uma linha de título, certo? Então, por isso, o menos 1. Notem que eu não especifiquei o valor se falso, tá? Então, só especifiquei o valor se verdadeiro. Feito isso, eu vou usar o Ctrl Enter para que o Excel propague essa fórmula por todas as células que eu selecionei anteriormente. E está aqui. Notem que, como resultado, eu tenho aqui duas ocorrências do nome Moisés, correto, tá? Bom, agora, como que eu vou criar a minha fórmula aqui para que o Excel me traga os valores, né, as informações correspondentes a este nome, tá? Então, eu vou apagar a fórmula que a gente tem aqui para iniciá-la do zero. E eu vou colocar assim, igual índice. Lembrando que a função índice, ela sempre trabalha com uma matriz, que é onde eu vou pesquisar os meus dados. Então, vou selecionar aqui todos os dados, tá? Aqui já vou fixar essa referência, ela não pode variar, certo? E qual é o número da linha onde está o dado que eu desejo? Bom, esse número de linha vai ser especificado através da função menor, tá? Qual é a matriz onde eu vou pesquisar esse menor valor? Vai ser exatamente onde eu tenho essa coluna aqui, D. Então, vou selecionar tudo aqui, ok? Já vou pegar e vou fixar a referência. Bom, e agora qual é a ocorrência desse menor valor que eu desejo, né? Então, lembrando que a função menor, eu sempre vou informar uma matriz e o número índice, que corresponde, se eu quero ao primeiro menor valor, ao segundo menor valor e assim por diante. Bom, esse índice, na verdade, vai corresponder ao valor que eu tiver aqui de lin menos 1. Então, esse vai ser o número da linha que eu desejo pesquisar.
Agora eu tenho que informar qual é o número da coluna que eu desejo. Nesse primeiro momento, eu quero a coluna onde eu tenho a informação do vendedor, que aqui na nossa matriz é a primeira coluna. Então, vou colocar aqui o número 1, vou fechar o parênteses da função índice e vou dar um Enter. Feito isso, vejo que ele me trouxe certinho o nome Moisés, certo? Só que vejo que se eu for fazer o auto-preenchimento para pegar todas as ocorrências, então eu vou efetuar esse auto-preenchimento com o mesmo número de ocorrências que tem na minha base de dados. Então, notem que as duas primeiras ocorrências ficaram corretas, só que a partir da terceira deu um erro, certo? Bom, por quê? Porque, na verdade, somente duas ocorrências do Moisés existem nessa base de dados. Então, para complementar esta fórmula, eu vou adicionar a função serro. Vou verificar se tudo isso aqui é um erro, e se for, eu vou pedir para o Excel me devolver nulos. Vou fechar o parênteses aqui, e agora sim eu posso efetuar o auto-preenchimento novamente para eliminar aquele erro que estava aparecendo. Para fazer o auto-preenchimento para o lado, o que a gente faz? Vejam, eu vou puxar para cá, ele me devolveu o mesmo nome, né? Por quê? Porque eu tenho que, na verdade, aqui, ajustar o número da coluna que eu desejo. Então, nesta primeira ocorrência, eu disse que eu queria a coluna 1, que corresponde à coluna do vendedor. Aqui, eu quero a coluna 2, que corresponde à data. E aqui, eu quero a coluna 3, que corresponde ao valor vendido, tá? Agora, basta eu vir aqui e ajustar a formatação. Então, aqui eu vou colocar data abreviada, e aqui vou colocar para valor com separadores de milhar, e feito isso, fazer o auto-preenchimento até o final. E tá pronta a nossa fórmula. Então, vejo que aqui é só alterar o nome, colocar José, por exemplo, e ele vai trazer todos os nomes José. Aí vocês podem dizer assim, ah, mas Márcia, ficou essa coluna D com essas informações aqui, não achei legal. Bom, para solucionar isso é muito simples, eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl X nessa coluna para recortar esses dados daqui, vou criar uma nova planilha e vou colar a partir da linha 2, tá? Porque o número de linhas tem que corresponder exatamente ao número da minha base de dados. Então, vejo que ao fazer isso, não mudou nada aqui o meu resultado, tá? Eu somente tirei aquela coluna e criei uma outra planilha, certo? Então, a partir daqui, eu posso, inclusive, ocultar essa planilha, tá? Que ela vai ficar invisível, tá? Então, se eu vim aqui, clicar em ocultar, está aqui, tá? A fórmula continua e o resultado continua sendo apresentado conforme o meu desejo. Então, essa é uma solução simples para quando nós necessitamos que o Excel efetue a pesquisa nos devolvendo mais de uma ocorrência, certo?